Este caso ocorre no Reino Unido no ano de 2023. Era para ser um dia comum no coração agitado de Croydon. Adolescentes riam e conversavam enquanto atravessavam as ruas, movimentadas, inconscientes do horror arrepiante que se escondia por perto. Em instantes, sua manhã despreocupada seria estilhaçada, substituída por gritos, caos e derramamento de sangue. Eliane Andão nasceu no dia 28 de junho de 2008. Seu pai escreveu guias de ensino cristão e sua mãe trabalhava no Sistema Nacional de Saúde. Ambos os pais dela eram muito ativos em sua igreja em Croydon. Isso proporcionou a Eliane uma criação devota e apoiada, e ela foi descrita como a luz da vida de seus pais. Eliane era enérgica desde jovem, sempre cantando e dançando com alegria despreocupada. Família e amigos a lembram como bondosa, generosa, brilhante e profundamente amada. Quando Eliane tinha 15 anos, ela se tornou uma garota leal, confiante e bem equilibrada. Ela se preparava para estudar direito para seus níveis A, com o sonho de se tornar advogada de direitos humanos. Ela tinha um futuro brilhante planejado e nada iria impedi-la, mas ninguém poderia ter previsto o mal que estava a caminho. A melhor amiga de Eliane, cujo nome permanecerá anônimo, começou a namorar um cara do Croydon College. Ele era um pouco mais velho do que ela, e seu nome é Hassan Setanmu. Os dois pareciam ter desfrutado de um verão de romance, mas o relacionamento foi breve e foi descrito como tumultuado. Hassan terminou abruptamente as coisas enviando uma mensagem de texto diretamente, dizendo à sua namorada: "Sua energia está morta. Eu não estou para um relacionamento. Tudo de bom." A partir daí, Hassan tornou-se cada vez mais hostil quando ela simplesmente pediu seus pertences de volta. Em uma troca, ele zombou do desejo dela de recuperar um ursinho de pelúcia querido que ela havia deixado em sua casa. Hassan disse que nunca traria o ursinho para ela e que ela estava desperdiçando o tempo dele por causa de um bobo ursinho. Mas a amiga de Eliane não tinha como saber o tipo de pessoa com quem estava lidando. Ela estava lidando com alguém incrivelmente perigoso. Ninguém na época conhecia a extensão da mente sinistra de Hassan. Bem, a parte de uma outra pessoa, o amigo de Hassan. Nesse período, Hassan enviou várias mensagens arrepiantes para um amigo próximo. Ele disse: "Sempre que você me vê, nunca sou realmente eu." É uma persona que eu coloco. O verdadeiro eu é mau, escuro e miserável. O filho dela continuou a se gabar: "Eu posso quebrar as pessoas fisicamente e mentalmente." E infelizmente para Eliane, essas não eram palavras vazias. Ele estava dizendo a verdade. Na quarta-feira, 27 de setembro de 2023, Eliane e suas melhores amigas começaram o dia como qualquer outro dia de escola. Desta vez, uma das melhores amigas de Eliane organizou um encontro com Hassan antes da aula para trocar seus pertences. Finalmente, ele concordou em devolver as coisas da garota. Eliane e uma terceira garota foram com sua amiga em solidariedade e apoio. A troca deveria ser simples, o ursinho dela pelo agasalho e outras roupas dele. Mas não foi assim que aconteceu. A princípio, o encontro foi meio amigável. Hassan e o amigo de Eliane se encontraram num estacionamento. O amigo de Eliane manteve sua palavra e arrumou as roupas de Hassan cuidadosamente em uma bolsa antes de entregá-la. Hassan chegou com um de seus amigos e cumprimentou as meninas com um sorriso que mal escondia suas verdadeiras intenções. Não demorou muito para a verdade vir à tona. Hassan havia aparecido de mãos vazias. Não havia nenhum ursinho de pelúcia como prometido. Não havia nada dado em troca. Em vez disso, algo estava escondido embaixo de seu moletom, algo que ele não tinha intenção de compartilhar. Ainda, seu filho ignorou as reclamações das meninas como se não fossem nada e se afastou com sua bolsa de roupas.
Ele se orgulhava por ter enganado as 3 garotas. Eliane sempre foi uma pessoa que defendia o que acreditava ser certo, e ela sempre apoiava seus amigos. O sonho dela de se tornar uma advogada de direitos humanos não era apenas conversa, ela realmente se importava com as pessoas, e por isso ela não estava prestes a ficar parada e deixar esse garoto se aproveitar de sua melhor amiga sem uma luta. Era por volta das 8h30 da manhã. Sem hesitar, Eliane começou a gravar uma história no Snapchat explicando o que havia acontecido enquanto se movia rapidamente atrás de seu filho. Momentos depois, Eliane fechou a lacuna e, sem que seu filho percebesse, ela arrancou a bolsa de sua mão. A princípio, houve algumas risadas. Parecia um jogo, uma pequena vitória para as meninas, mas o clima logo mudou. Hassan virou e viu o que ela tinha feito e seu rosto se contorceu de raiva. Sem aviso, Hassan avançou em direção a ela. Ele estava envergonhado e humilhado, algo que todo narcisista despreza. Mas o pior de tudo para ele tinha sido feito de bobo por uma garota, e ele não queria deixar ela se safar com isso. Os dois foram flagrados por uma câmera de segurança correndo em uma rua. Eliane estava segurando a bolsa firmemente contra o peito, e Hassan estava agarrado à sua faca de cozinha de 30 centímetros, o item que ele tinha escondido em seu moletom o tempo todo. Hassan conseguiu alcançá-la, mas em vez de simplesmente pará-la e pegar seus pertences de volta, ele fez o impensável. Ele puxou sua faca e cravou a lâmina profundamente no pescoço de Eliane. A faca rasgou um corte de 12 centímetros através de sua carne, cortando a artéria carótida com um único golpe brutal. Eliane caiu no chão, virando-se para Hassan com um rosto contorcido de choque e agonia. Foi neste momento que ela começou a implorar por sua vida, mas seus gritos caíram em ouvidos surdos. Seu filho enfiou a lâmina nela repetidamente. Acredita-se que ele a esfaqueou mais de 10 vezes e fez isso com uma força selvagem. Transeuntes que testemunharam o horrível ataque gritaram para ele parar, mas seu filho apenas olhou para cima, com o rosto vazio, antes de fugir a pé, ainda empunhando a grande faca. Um motorista de ônibus abandonou seu veículo e correu para o lado de Eliane, e ele tentou desesperadamente ajudá-la. Mas, tragicamente, suas tentativas foram em vão. A perda de sangue que Eliane estava sofrendo era catastrófica. As testemunhas que estavam por perto se lembram de ver seu uniforme ficar vermelho. Em questão de minutos, Eliane estava morta. Paramédicos e a polícia logo chegaram ao local, e uma investigação estava prestes a começar. Então, quem exatamente era Hassan e por que ele desencadeou um ato de violência tão repugnante e sem sentido por algo tão trivial? Todo esse horrível assassinato foi literalmente por causa de um saco de roupas. Hassan nasceu no dia 6 de setembro de 2006, em Uganda, e sua vida precoce foi marcada desde o início. O casamento dos pais foi marcado pela violência. Seu pai enfrentou sérias acusações de abuso doméstico e, quando Hassan era jovem, sua mãe fugiu com ele. Aos 3 anos, Hassan e sua mãe se mudaram para Londres. Eles moravam em Croydon, no sul de Londres, onde Hassan foi criado em uma casa apertada de mãe solteira, junto com suas 3 irmãs. Os primeiros anos de Hassan foram frios e caóticos, com pouca estrutura e ainda menos afeto. Segundo ele cresceu com raiva. Sua raiva vil se manifestava em explosões agudas de violência, descontando em sua mãe, irmãs e colegas de escola. Os professores logo perceberam o prejuízo oculto. Encaminharam-no para os serviços de saúde mental infantil, mas pouco mudou. Até 2018, a violência de Hassan excedeu o que sua mãe, em dificuldades, podia aguentar. Ele tinha 11 anos quando ela decidiu que a resposta não era terapia, mas sim exílio. Ela o enviou de volta para um internato em Uganda, pensando que a disciplina o domaria. Em vez disso,
Isso pareceu quebrá-lo ainda mais. Na escola interna, o filho dela sofreu ataques físicos brutais. Ele foi espancado com barras de metal por aqueles que deveriam protegê-lo, e foi relatado que, em uma ocasião, ele caiu de uma escada enquanto tentava escapar de mais uma surra. Em abril de 2018, Hassan estava de volta à Grã-Bretanha e, de acordo com aqueles que o conheciam, ele era uma sombra de seu antigo eu, traumatizado e quebrado. Uma vez, de volta ao Reino Unido, ele foi jogado em uma escola secundária no meio do ano e foi aqui que as rachaduras se abriram completamente. Em um incidente aterrorizante, Hassan puxou uma faca durante a aula e ameaçou que a usaria. Este ato horrorizou professores e alunos. A polícia foi chamada e Hassan foi advertido, mas nada mudou. Nos meses e anos que se seguiram, a violência de Hassan se tornou mais imprevisível. Provocações menores o levavam a acessos de raiva explosivos. Ele ameaçava colegas de classe com tesouras. Ele colocou 2 meninas em gravatas em ocasiões separadas e causou-lhes sérios danos. Ele era temido por aqueles ao seu redor, mas foi descartado como problema de outra pessoa. Em 2019, os assistentes sociais foram obrigados a intervir. Hassan foi encontrado abandonado em casa. Sua mãe estava exausta e despedaçada. Ela confessou que não conseguia mais controlá-lo. Ela arrumou seus pertences e o entregou para um lar adotivo. No lar, a escuridão de Hassan se aprofundou. Ele lutou para se conectar com as famílias adotivas e tinha humores imprevisíveis. Uma mãe adotiva contaria mais tarde como Hassan, uma vez, ameaçou mutilar o gato da família simplesmente porque ela não deixou ele fazer do seu próprio jeito. Em março de 2019, durante uma viagem escolar, Hassan puxou uma faca para um menino que ele acreditava ter zombado dele. Esse incidente o expulsou da educação convencional, sendo encaminhado para uma unidade de alunos. Lá, a violência continuou. Ele deu tapas em professores, cuspiu nos funcionários e socou vários alunos. Todas as luzes de alerta piscaram, mas ninguém o parou. Hassan foi posteriormente diagnosticado com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de conduta, um coquetel de condições que não desculpava seu comportamento cada vez pior. No final de 2020, ele foi transferido para uma escola de necessidades especiais, mas novamente a raiva permaneceu. Em maio de 2021, um plano de cuidados foi elaborado para permitir que ele voltasse a viver com sua mãe. Mas o padrão de violência continuou e, dentro de um ano, a polícia foi chamada de volta à sua casa. Hassan havia se barricado dentro de seu quarto, espalhando detergente pelas paredes em um acesso de fúria violento e estranho. Até então, Hassan era um jovem com um longo histórico de violência, trauma não tratado e um temperamento explosivo. Os sinais eram claros. Hassan estava prestes a perder o controle e poderia acabar tirando a vida de alguém. Mas ninguém interveio adequadamente. Logo, ele se matriculou em ciências do esporte no Croydon College. Na aparência, ele parecia reconstruir sua vida, mas nada de fato mudara. Seu comportamento permaneceu sem controle, suas necessidades de saúde mental foram amplamente negligenciadas e a violência dentro dele fervilhava, que acabou explodindo no dia 27 de setembro de 2023. Depois de esfaquear Eliane no pescoço, os paramédicos chegaram em minutos, mas, como eu disse anteriormente, o dano já havia sido feito. A polícia foi informada do ataque, com o perpetrador fugindo a pé, brandindo uma lâmina. Seu filho conseguiu fugir da cena. Ele acabou em uma rua aleatória e lá, sem qualquer pensamento ou hesitação, jogou a faca de cozinha de 12 polegadas ensanguentada no jardim da frente de uma casa aleatória. Uma tentativa casual de descartar uma arma que havia tirado uma vida. A partir daí, ele seguiu como se nada houvesse ocorrido. Ele pegou o ônibus 130 e depois mudou para a rota 64
seguindo o mesmo caminho que já havia feito inúmeras vezes antes. Mas a sorte não estava ao seu lado. A polícia monitorava cada passo seu. Assim que ele desceu do ônibus, foi avistado por um policial local que já havia sido alertado. Um vídeo de câmera corporal capturou o momento em que ele finalmente foi preso. Hassan estava suando e encurralado. Ele entrou em pânico e deu um nome falso. Ele negou qualquer envolvimento no brutal ataque que havia cometido menos de uma hora antes. Durante a prisão, vários outros policiais chegaram ao local. Durante esse tempo, o policial que fez a prisão foi informado de que Elian havia morrido e que agora seu filho estava sendo preso por assassinato. Seu filho foi preso e interrogado. Nos dias seguintes, a polícia trabalhou dia e noite, analisando mais de 45 horas de filmagens de circuito fechado de televisão. A evidência estava cristalina. O circuito fechado de televisão mostrou ele esfaqueando uma garota inocente no pescoço. Mas o circuito fechado de televisão não revelou de imediato as motivações por trás da história. De um ursinho de pelúcia a um assassinato, a causa foi puramente devido à raiva intensa de Hassan. Mesmo após o assassinato, sob custódia, o lado violento de Hassan continuou a se manifestar. Outro detento o acusou de matar meninas. Então Hassan gritou de volta: "Eu faria de novo. Eu vou matar sua mãe. Eu farei a mesma coisa novamente com ela." O julgamento começaria em breve, e o caso de seu filho era tão grave que foi imediatamente transferido para o Tribunal de Adultos, apesar de sua idade. No dia 3 de outubro de 2023, ele fez sua primeira aparição no Old Bailey. A audiência foi breve. Seu filho sentou-se, cercado por oficiais, olhando fixamente para frente, enquanto a família despedaçada de Elian sentava próxima. É relatado que ele não demonstrou absolutamente nenhum remorso. Na audiência de confissão, em 14 de março de 2024, Hassan recusou-se a admitir o assassinato. Ele se declarou inocente, optando por confessar o homicídio culposo na tentativa de alegar que matou Elian, mas não tinha a intenção de fazê-lo. Ele alegou que tinha responsabilidade diminuída devido ao seu autismo. Os promotores rejeitaram prontamente a confissão de homicídio culposo. Eles argumentaram que o assassinato foi frio, deliberado e cruel. Insistiram que era assassinato e que provariam isso perante um júri. Hassan foi mantido sob custódia durante todo o processo pré-julgamento. Nenhuma fiança foi oferecida. A possibilidade de fiança não foi considerada. Ele teria que esperar pela justiça atrás das grades. O julgamento, oficialmente, começou no Old Bailey no final de 2024. Os promotores apresentaram um caso arrepiante. Eles mostraram como Hassan trouxe uma faca de cozinha de 12 polegadas de casa após uma discussão sobre um ursinho de pelúcia e então a usou em um brutal ataque frenético contra Elian. Imagens de circuito fechado de televisão mostraram Hassan perseguindo e esfaqueando Elian durante o dia. Testemunhas, incluindo sua ex-namorada, testemunharam que Hassan se tornou violento depois que Eliane pegou sua bolsa como uma brincadeira. Ela lembrou como Hassan chegou vestindo luvas pretas e uma máscara e que achou as roupas suspeitas e um tanto fora do caráter dele. Assim como nas imagens da circuito fechado de televisão, ela então descreveu vê-lo sacar a faca, avançar sobre Eliane e esfaqueá-la repetidamente enquanto ela jazia indefesa na calçada. A acusação argumentou que isso foi claramente deliberado. A tentativa de fuga de Hassan, descartando a arma e mentindo para a polícia, mostrou clara consciência de culpa. Para a defesa, um especialista em psiquiatria testemunhou que o autismo de Hassan o tornava propenso a explosões emocionais e reduzia sua capacidade de reagir racionalmente em uma situação de alto conflito. A defesa argumentou que a condição mental de Hassan prejudicou substancialmente seu julgamento no dia em questão. Crucialmente, Hassan não subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa.
Ele recusou-se a fornecer evidências, logo, o júri nunca ouviu diretamente dele. Em vez disso, a defesa baseou-se inteiramente em depoimentos de especialistas e em seu argumento de que Hassan era um adolescente neurodivergente que havia sido sobrecarregado e simplesmente surtou. Felizmente, a acusação desmontou essa alegação durante o interrogatório cruzado. Eles apontaram que Hassan teve a presença de espírito para se armar com antecedência, fugir e tentar esconder a arma após o esfaqueamento. Essas ações mostraram um controle claro, em vez de um colapso irracional. Após a apresentação dos casos, o júri ficou encarregado de decidir se Hassan cometeu o assassinato ou homicídio culposo, um delito menor. O júri começou a deliberar no dia 14 de janeiro de 2025 e continuaram no dia seguinte. No dia 16 de janeiro, o júri retornou com seu veredito. Hassan foi considerado culpado por assassinato. Aos 18 anos, Hassan recebeu prisão perpétua obrigatória. As restrições de reportagem foram suspensas, permitindo que a mídia nomeasse publicamente o assassino de Elian. A família de Elian chorou com o veredito, mas agradeceram que a justiça foi feita. Em 13 de março de 2025, Hassan voltou ao Old Bailey para ouvir sua sentença. A família de Elian estava presente e deu depoimentos impactantes sobre a vítima. Eles descreveram a devastadora perda de uma menina brilhante, pensativa e gentil que sonhava em se tornar advogada para ajudar outras pessoas. Hassan apenas sentou, baixando aí a cabeça. Ele não fez nenhuma declaração pessoal de desculpas e não mostrou nenhum remorso genuíno. No final, Hassan foi condenado a no mínimo 23 anos antes de ser elegível à liberdade condicional. Isso significa que Hassan passará décadas atrás das grades e não será elegível para liberação até pelo menos 2046, e a liberação só acontecerá se a Comissão de Liberdade Condicional decidir que ele não representa mais nenhum perigo. A morte de Eliane provocou conversas mais amplas em Croydon e Londres. O nome de Eliane se tornou um símbolo de perda devastadora e força duradoura. Sua morte serve como um lembrete brutal de quão frágil é a vida e de como ela pode ser tirada rapidamente. Obrigado.